alunos, espero que todos estejam bem. Estamos voltando de férias, eu estou super animada e tenho certeza que vocês também. O nosso primeiro conteúdo será números complexos. Vamos começar fazendo uma breve revisão sobre conjuntos, os conjuntos que vocês já conhecem, já estudaram nos anos anteriores, tá? E o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Ele é denotado por esse N aqui, ó, com duas barrinhas. Quem são os números naturais? São os números que nós utilizamos para contar. Denotamos conjuntos sempre com as chaves, tá, pessoal? E aí, viu-se a necessidade de estender esses conjuntos. Por quê? Porque apareceram operações desse tipo aqui. Como que a gente resolve essa operação só nos conjuntos naturais? Não dá, tá? Então, estendeu-se para os números inteiros. Quem são os números inteiros? É onde entram os números negativos, né? Ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim por diante. Ele é infinito, os conjuntos são infinitos, tá? E os conjuntos dos números inteiros, ele é formado pelos naturais e os seus simétricos opostos, tá bom? 3 menos 5, menos 2. Com o conjunto dos números inteiros, a gente já consegue resolver esse tipo de operação. Eu sempre costumo dar uma situação, um problema do cotidiano de vocês. Por exemplo, você vai na padaria com R$3 no bolso, mas você chega lá e gasta 5. O que acontece? Você fica devendo R$2, né? Certo? E aí, viu-se novamente a necessidade de estender o conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque existem as frações, aparecem-se as frações. E aí foi criado o conjunto dos números racionais, que é P sobre Q, tal que. P e Q são números inteiros. E Q, que é o denominador da fração, tem que ser o quê? Diferente de zero. Tudo bem? Então, ó, naturais e inteiros racionais. Lembrando que aqui entram as frações. Aqui também está o conjunto dos números naturais, dos números inteiros e os decimais. E aqui também entra a dízima periódica. Certo? Depois dos números racionais, houve-se a necessidade de criar os números irracionais, conjunto dos números irracionais. Quem são os números irracionais? São os números que não são racionais, as dízimas não periódicas. Não periódicas. Certo? Vou dar exemplo para ficar mais claro para vocês. O número π, a raiz de 2, a raiz de 3. Tem infinitos exemplos que a gente pode dar, tá? E aí, todos esses conjuntos juntos formam os números reais. Tudo bem? Conjunto dos números reais. Eu vou mostrar para vocês esses conjuntos utilizando o diagrama de Venn, para ficar mais fácil de visualizar como que funciona. Então, ó. Dividi ele em duas partes, por quê? Porque uma parte são os racionais e a outra os irracionais. Lembrando que todo mundo junto é o quê? Conjunto dos números reais. Dentro dos racionais temos os naturais e temos os inteiros. Tudo bem? Pessoal, antes da gente entrar em números complexos, vamos relembrar como que nós resolvemos uma equação de segundo grau.
tá? Eu sei que tem várias maneiras, vocês sabem que tem várias maneiras de resolver, mas eu sei que vocês preferem Bhaskara, tá? Vamos fazer usando a fórmula de Bhaskara. Primeiro a gente calcula o delta. Como que era a formulinha do delta? Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo bem? Quem são A, B e C? A e B são coeficientes e C é o termo independente. Lembram da fórmula geral da equação de segundo grau? Olha só. A é quem está juntinho aqui com o x ao quadrado. É o coeficiente que está junto com o x ao quadrado. B é o coeficiente que está junto com o x. E C é o termo independente, tá? Então, olha só. Quem é o A aqui? É o 1. Quando não aparece nada, é o 1. Por quê? 1 vezes x ao quadrado continua sendo x ao quadrado. Quem é o B? Menos 5. E quem é o C? Termo independente? 6. Tudo bem? Aí, vamos substituir na fórmula. B ao quadrado, menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. Então, o meu delta é 1. Tudo bem? Aí, olha só, vamos agora escrever a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, tá? Vamos substituir. X é igual menos, com o menos do B vai dar mais. Então, 5 mais ou menos raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Vamos fazer o x1 aqui. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. E o x2 aqui. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, ó, conjunto solução, 2 e 3. Lembraram? Pessoal, mais um exemplo aqui, ó. Quem é o A nessa equação de segundo grau? Quem está junto com o x ao quadrado? É o 1. Quem é o B? Menos 2 e C, 5. Tudo bem? Vamos calcular o delta? Delta é igual B ao quadrado menos 2 ao quadrado. 4 menos 4 vezes 1. 4 vezes 5, 20. Então, o meu delta é igual a menos 16. Lembram que quando a gente chegava num delta negativo, o que acontecia? A gente colocava que a solução é vazia, que não existe solução real para essa equação, certo? Só que como a gente vai começar a estudar os números complexos agora, vai existir solução dentro do conjunto dos números complexos. Tudo bem? Vamos esse exemplo agora. Ó. Considere x ao quadrado mais 1 igual a 0. A gente conhece algum número que, colocado aqui no lugar do x, satisfaz a equação? Lembrem que todo número ao quadrado é um número positivo, certo? E somado com 1 não vai dar 0, né? Até o conjunto dos reais. Por isso que estendeu-se também para o conjunto dos números complexos, para a gente conseguir resolver equações desse tipo, tá? Então, olha só. Seja I, tá? Um número. Vou até grifar aqui, ó. Um número. Vamos chamar ele de imaginário, tá? Um número imaginário. Que satisfaz essa equação, tá? Vamos escrever. Que satisfaz a equação. Então, olha só. Vou colocar o i aqui no lugar do x. I ao quadrado mais 1 igual a 0, certo? Vamos isolar o i. Mando 1 para o outro lado. I ao quadrado, que é igual a menos 1, tá? Lembra, o que a gente faz? Quadrado de um lado, raiz do outro. I é igual a raiz de menos 1. Gente, isso aqui é um abuso de notação.
tá? Eu vou até escrever aqui, ó. Abuso de notação. Mas isso aqui vai nos ajudar muito, tudo bem? Utilizando o que a gente acabou de ver, vamos resolver alguns exercícios, tá? Então, olha só, x é igual mais ou menos raiz de menos 1. Acabamos de ver que a raiz de menos 1 é o quê? É i. Então, x é igual mais ou menos i. Conjunto solução menos i mais i. Tudo bem? Agora aqui, ó, x ao quadrado é igual a menos 4. Então, x é igual mais ou menos raiz de menos 4. Agora, eu não tenho o menos 1, eu tenho o menos 4. Mas, pessoal, olha só. Menos 4 não é 4 vezes menos 1? Eu posso separar essa raiz também, ó. Para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Raiz de 4, a gente sabe, é 2. E raiz de menos 1 é o quê? I. Então, solução, conjunto solução, menos 2i e mais 2i. Tudo bem? Pessoal, vamos finalizando a aula por aqui, tá? Foi só uma pequena introdução ao conjunto dos números complexos e nos vemos pelo Zoom ao vivo na quinta-feira.